Sila. Contra o perigo, do livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Contra o perigo, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Jesus, Lucas, de 12-8. Muitos companheiros de labor evangélico supõem que confessar o Mestre se resume tão somente numa profissão de fé por intermédio das palavras. Para a demonstração de que aderimos sinceramente a Jesus, bastará subir a uma tribuna ou discutir acaloradamente com alguns amigos que ainda não nos conseguem compreender. Semelhante confissão tem sido objetivo de maioria dos discípulos através dos tempos. Mas essa atitude desassombrada é uma das faces da realização, sem constituir, entretanto, o seu precioso conjunto. Confessar o Cristo diante dos homens é revelar-lhe a luz e o poder em ações de amor e desprendimento, que os homens vulgares ainda não conhecem. Não será instituir convicções apressadas nos outros, mas pautar a vida em plano diferente e superior, de sorte que os espíritos mais frágeis ou levianos possam encontrar junto de nossa alma algo de mais elevado que não sentem em outros lugares e situações no mundo. Não é fácil confessar a Jesus entre as comunidades terrestres, quando sabemos que Ele próprio foi por elas e conduzido à cruz do martírio. Mas é dessa confissão que a sua palavra persuasiva nos fala no Evangelho da Verdade e do Amor. É preciso se precate o discípulo contra o perigo de uma adesão verbal, sem a participação de suas energias interiores. O Senhor deseja ser confessado pelos seus continuadores nas estradas do mundo, mas esse ato não se pratica apenas por palavras, e sim por todas as demonstrações vivas do coração. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais esse nosso encontro, essa oportunidade maravilhosa que nós temos, né, de nos reunir, mesmo que virtualmente, que é o caminho que temos hoje, mas que é um caminho abençoado que tem nos proporcionado o encontro, o aprendizado, né, receber a luz do Evangelho, de continuarmos o nosso aperfeiçoamento. Né? Que bom que temos esse caminho. Então vamos aproveitá-lo da melhor forma que a gente puder. Estamos aqui nessa noite para ouvir a explanação do Evangelho, que a colega, a nossa amiga Thelma, trará para nós. Né? Também teremos as vibrações, que serão conduzidas pela Laura, o relaxamento e a nossa preparação para o passe que a Vera, né, fará a nós. E tivemos aí, agorinha mesmo, a leitura que a Lucila fez para esse nosso preparo, para a gente ir assim, se sintonizando, né? Unindo os nossos pensamentos nessa leitura, nessas palavras de Emmanuel que nos acalmam, que nos aproximam mais ainda de Jesus, para que a gente fique com o nosso coração ainda mais aberto para aproveitar o máximo dessa reunião. Né? Então, vamos nos doar, né, por inteiro, abrir nosso coração, abrir nossa mente para captar todas as energias encaminhadas em cada palavra, em cada energia vinda do alto, que vão nos proporcionar muito bem nessa noite. E eu, né, Maria Helena, não me apresentei, me desculpe, para quem não me conhece, vou conduzir então a reunião da noite. Convido a todos para fazermos nesse momento a nossa prece de
de abertura da reunião, né? E depois, ao final, a nossa prece de encerramento, fechando, né, com muita luz essa nossa reunião. Então, convido aqueles que quiserem a fechar os seus olhos, para assim a gente sentir mais ainda a nossa ligação com Deus, com Jesus, elevando o nosso pensamento, agradecendo por essa oportunidade e dizendo a Deus tudo o que nós desejamos ao Pai e que Jesus resumiu tão bem na prece do Pai Nosso. E é com ela que nós abrimos a nossa reunião, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. E assim, pedimos permissão à espiritualidade e também à sua companhia para a nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos à Thelma. Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez nos reunimos, ainda que virtualmente, mas como disse a Maria Helena, né, nessa oportunidade bendita de podermos estudar um pouquinho mais, né, de tantas das lições que o Mestre Jesus nos deixou quando aqui esteve encarnado entre nós. E a lição de hoje está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amar o próximo como a si mesmo. E nós nos ateremos aos itens de 1 a 4, que falam do maior mandamento. Vamos juntos, então, relembrarmos essa passagem que está em Mateus, capítulo 20, versículo 34 a 40. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e todo Thelma, se fechou o seu áudio. Perdão, que eu bati aqui. Você falou até toda a lei e todo profeta. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratem. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Como nós sabemos, né, Jesus usava de parábolas para falar àqueles que o ouviam, usando então, né, os exemplos do dia a dia. E como nesse exemplo, um conhecedor da lei de Moisés tenta o testar, o questionar. E não foram poucas as oportunidades que Jesus passou por isso.
Então, se nós lembrarmos, né, que eles vinham com o conhecimento do Antigo Testamento, da Bíblia que eles traziam. E aí Jesus vem trazendo, então, a renovação, vamos dizer, desse evangelho. E por muitas vezes ele foi realmente, né, testado, questionado, porque muitos eram, inclusive, os que não queriam respeitar, né, esses novos ensinamentos. Entretanto, né, o grande Mestre Jesus, nosso grande, maior exemplo que nosso Pai podia ter nos mandado, ele nunca se afastava, né, e nunca deixava de responder, sempre com a sua forma carinhosa, com o seu exemplo. E nessa passagem a gente tem um exemplo dessa situação, que ele estabelece então um diálogo e aproveita dessa oportunidade para esclarecer. A gente poderia dizer que esse versículo ele registra, né, o encontro da lei antiga, daquilo que eles acreditavam, com o amor. Sem dúvida, o cristianismo, né, a doutrina que o Mestre Jesus trouxe, ele se assenta em dois grandes fundamentos: o amor a Deus e ao próximo. E aí, depois a gente tem, né, a bênção de merecer o conhecimento da doutrina espírita, que justamente nos chama a atenção para isso, né? O amor e a caridade. Esse amor em movimento que a gente deve fazer, né, com aquele que está ao nosso lado, fazendo exatamente aquilo que gostaríamos que o nosso irmão nos fizesse. E se a gente pensar, né, nesse Pai, nesse Deus soberanamente justo, bom e misericordioso, na verdade, o que ele fez, né, foi que esse amor a Deus, esse respeito, fosse feito exatamente ao nosso irmão. Esse é o verdadeiro sentido, né, do amor ao próximo. E da mesma forma, tudo que a gente não fizer, né, que nosso Pai espera que façamos uns aos outros, nós estaremos fazendo ao nosso Pai, uma vez que ele se coloca, né, justamente como o grande exemplo a seguirmos. E nessa passagem, Jesus chama exatamente a atenção para isso, né? Que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, reconhecer que Ele é o nosso Pai, o nosso Criador, o Criador de todos os seres do universo, e que pressupõe essa igualdade entre cada um de nós. Então, à medida que todos nós somos iguais perante ao nosso Pai, esse é o grande sentido do que a gente pode dizer da fraternidade universal. Não há dúvida, né, que quando todos os habitantes, né, desse nosso planeta, que ainda é de provas e expiações, quando todos nós conseguirmos praticar esse amor verdadeiro, né, colocar esse amor em movimento, a gente não precisaria nem das leis dos homens, porque se conseguirmos fazer exatamente isso, né, fazer ao outro o que gostaríamos que ele nos fizessem, a gente sem dúvida não precisaria seguir nenhuma lei. E é exatamente isso que Jesus coloca nessa passagem. Ele, na verdade, reitera, né, entre todos os mandamentos, que amar a Deus sobre todas as coisas é então ter esse reconhecimento
perante ao nosso Pai. E praticarmos esse amor para cada um dos nossos irmãos. E ainda nesse diálogo, esse doutor da lei, né, tentou mais uma vez e perguntou, né, ao mestre o que ele deveria fazer para receber a vida eterna. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Isso a gente também pode até transpor para os dias de hoje. Ainda hoje, né, muitas são as pessoas e muitas vezes aqueles, né, que se dizem conhecedor de grandes teorias, grandes autoridades, muitos, né, muito intelectualizados, muitas vezes têm uma dificuldade até maior em aceitar, né, em aceitar essa superioridade do nosso Pai. Na verdade, superioridade porque a gente ainda está muito aquém daquilo que Ele espera de cada um de nós. E se lembrarmos que Ele nos criou, né, a sua imagem e semelhança, e, portanto, com o potencial de chegarmos, sim, né, à sua perfeição. É claro que a gente ainda está muito longe disso. E é justamente por isso que a gente precisa, né, a cada dia, tentar colocar em prática todo esse exemplo que foi o Mestre Jesus. A gente tem a certeza de que nosso Pai não poderia ter nos enviado um exemplo maior, que em todas as situações colocava realmente o amor em primeiro plano, com quem quer que ele conversasse. E a pergunta, né, desse doutor da lei se enquadra muito nesse contexto, né, das próprias contradições que eles viviam, seguindo as leis, né, ainda que a lei de Moisés, mas aí com a chegada do Cristo, colocando esse exemplo vivo. Então, que realmente chamava a atenção de como praticar esse amor, de como agir perante o próximo. E mais do que isso, né? Literalmente praticar, ou seja, o Mestre Jesus chama a atenção de que nada adianta, né, se ter na teoria esses valores, se a gente não colocá-los em prática. E esse doutor da lei, né, perguntando para Jesus, ele desperta, né, com toda a sabedoria do mestre, a maior sensibilidade que ele tem. E aí Jesus fala, né, o que está escrito na lei? E completa, como o lês? Aí a gente vê a grande sabedoria do mestre, né, que não entra, vamos dizer, numa certa armadilha. E hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente pode dizer até que Jesus começa nesse momento um tratamento espiritual, né? Ou seja, perguntando a esse doutor como o que está escrito e como ele vê, como ele percebe aquele grande mandamento. E fazendo dessa forma, ele consegue fazer com que aquele doutor da lei, grande conhecedor das leis de Moisés, consiga expressar, né, a lição que ele tirou daquilo. E a gente pode dizer que essa era uma das grandes habilidades do Mestre Jesus, né? Com todo o carinho, com todo o amor, sem ferir, sem agredir, mas sempre no intuito de educar. Então, quando ele pergunta
né, o que está escrito e como ele entende, ele dá justamente a chance para que aquele doutor da lei, aquele conhecedor, faça sua reflexão sobre o assunto, né? E possa até perceber o que lhe falta para entender. Isso a gente muitas vezes, né? Por mais que estude, por mais que leia, quantas vezes a gente mesmo tem algumas questões, né, do que Jesus quis dizer com aquilo. Então, imagina naquela época, né, em que realmente o conhecimento era diferente do que era, e ao mesmo tempo havia, né, esse certo questionamento por muitos, principalmente aqueles que se achavam que estavam acima da lei. E aí vem, né, Jesus, que se diz então nosso irmão, o Filho de Deus, renovar, a gente não pode nem dizer que contestar, mas renovar esse ensinamento, tentar tirar, né, de todas aquelas leis a maior prática possível por cada um de nós, seus filhos. E Jesus responde, né, com as seguintes palavras: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O maior mandamento, então, ensinado por Jesus, foi, sem dúvida, amar a Deus e ao próximo da mesma forma. Ou seja, significa dizer que não se pode amar a Deus se não amarmos o nosso próximo. E nem o contrário, né? Não se pode amar ao próximo se não amarmos a Deus. Ou seja, tudo o que se fizer que seja contrário ao próximo, a gente estará fazendo também contrário à vontade de Deus. E aí hoje, né, com o nosso entendimento, com tudo aquilo que a doutrina espírita nos abre, entendendo então Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, todos os seus tributos, sem dúvida, essa orientação de Jesus foi apresentá-lo, né, apresentar Deus como aquele Pai justo, misericordioso, que não quer que o temamos, que tenhamos medo, como acontecia até então na orientação mosaica. Na verdade, se a gente for olhar, né, em todas as civilizações, eles diziam de forma diferente a mesma coisa. Então, por exemplo, os embaixadores na regra áurea, né, falavam de forma diferente. Então, os gregos diziam: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. E a gente encontra, né, na literatura todas as citações. Os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os próprios hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. E, portanto, essa lei, né, que já deveria estar gravada nos corações humanos, ela nada mais foi do que, de certa forma, renovada, alertada naquele momento, naquele diálogo, pelo Mestre Jesus, reconhecendo, então,
a supremacia, né, desse Pai que tudo perdoa, que dá o tempo que cada um precisar, mas desde que a gente consiga seguir, né, esse grande mandamento, que é dito, então, o maior mandamento. Se a gente trouxer, né, isso mesmo para os nossos dias, a gente sempre faz esse paralelo. Se a gente aqui, encarnados, né, como pais e mães, ainda longe da perfeição, queremos o melhor para o nosso filho, né? E também queremos que entre os nossos filhos, né, exista essa cumplicidade, esse amor, fica muito claro para a gente entender o que Jesus quis passar nessa mensagem. E ele vai além e continua sendo questionado. Ele ainda pergunta, né? Mas o que significa quem é o meu próximo, né? E aí a gente estenderia essa pergunta, né? Como vou amar o meu próximo? Exatamente como a gente falou, fazendo a ele o que a gente queria que nos fizessem em todas as situações. Esse, então, o verdadeiro sentido da fraternidade que naquele momento Jesus quis deixar ali bem claro. E quando ele termina de responder, ele ainda fala: respondeste bem, faze isso e viverás. Ou seja, Jesus elogia naquele momento o conhecimento que ele tinha, mas ele o chama, né? O chama a atenção para vivenciá-lo, ou seja, faze isso e viverás. Ou seja, não adianta se dizer isso, se repetir isso e não praticar. Então, ele demonstra com todo carinho, dessa maneira fraterna, que não é suficiente que se conheça os preceitos divinos para se ganhar a vida eterna. É preciso que se vivencie. E, sem dúvida, essa dificuldade a gente encontra até hoje, né? Na teoria, a gente ainda pode achar, né, que a gente já progrediu e que a gente consegue colocar isso em prática, mas na prática a gente vê que não é tão simples assim. A gente está passando por uma situação ímpar, né? Acho que nunca pensamos que passaríamos, e ao mesmo tempo que a gente percebe, sim, né? Tantas pessoas se solidarizando com a dificuldade do outro, a gente, infelizmente, ainda percebe situações em que o egoísmo predomina, em que não se consegue pensar no outro da mesma forma, com o mesmo carinho, como nessa passagem Jesus nos chamou a atenção. E justamente nesse paralelo que a gente pode fazer com os dias de hoje, quando aquele doutor perguntou, né, quem é o teu próximo, isso se estende, sem dúvida, para todas as situações em que muitas vezes a gente acha, né, que é só aquele que está do nosso lado, é só aquele que nos faz bem. E sem dúvida, mais difícil ainda é amar aquele que não nos faz tão bem. E aí essa necessidade de nos colocarmos no lugar do outro. Essa tolerância, né, que sem dúvida é o que vai mostrar o nosso progresso efetivo. A gente se vê realmente como
irmãos, né? A gente se vê como peças, se a gente quiser fazer um paralelo, de uma grande máquina e que é preciso que todas funcionem para que a gente consiga o sucesso, aquele objetivo maior. Então, essa reflexão, ela sem dúvida foi, né, de grande utilidade naquela época e continua sendo no dia de hoje. Muitas vezes a gente se pega perguntando, né, será que se Jesus viesse hoje aqui de novo, numa situação dessa, como é que nós nos comportaríamos? Muitas vezes parece que aquilo está tão longe da gente, né? Será que nós não o questionaríamos novamente como foi feito? Muito provavelmente sim, né? E aí a grande misericórdia divina justamente nos dar, né, todas as chances para que a gente realmente aprenda a praticar isso, né? A realmente entender que quando a gente conseguir fazer para aquele que está ao nosso lado aquilo que a gente gostaria que nos fizesse, a gente não precisaria de tantas leis, de tantas ordens disciplinares. E tendo o grande exemplo, que não poderia ter sido melhor do que o Mestre Jesus, né? Que sempre tinha toda a paciência do mundo, toda a doçura do mundo, para tentar expor a necessidade, então, de evolução de nós, né? À medida que a gente progride, a gente, sem dúvida, pode dizer que já caminhamos muito, mas que ainda falta muito, né? Na nossa existência de espíritos eternos que somos. Com esse grande potencial, então, de alcançarmos a perfeição, a semelhança do nosso Criador. E nisso que a gente está passando, eu muitas vezes, né, me pego pensando, se nós estamos passando por isso, é porque sem dúvida existe uma razão, existe algo que a gente precise aprender, porque senão não estaríamos passando. E nos meus pensamentos, né, ainda penso que a gente seja muito iluminado para aproveitarmos essas situações, né, para desenvolvermos essa caridade, colocarmos todo esse amor que nosso Pai espera de nós em movimento, porque a gente com isso pode, aqui mesmo, ainda encarnados nesse planeta com tanta dificuldade, experimentar um pouquinho do que é o reino de Deus. Né? Então, o que eu faço para alcançar o reino de Deus, na verdade, é conseguir desde já viver um pouquinho da forma que Ele nos pede, que Ele nos ensinou, e que Jesus foi o grande exemplo enquanto aqui esteve encarnado. Então, relembrarmos dessas lições, desse nosso grande potencial e, ao mesmo tempo, da possibilidade, né, de aprendizado. Se alguém tem que ter pressa em conseguir praticar, né, esse grande, maior mandamento, somos nós. E, sem dúvida, nosso Pai ficará orgulhoso e feliz, mas nós colheremos os grandes frutos dessa vivência em fraternidade, dessa doação, na verdade, nessa troca, porque à medida que a gente fizer ao outro o que a gente gostaria que nos fizessem, nós, sem dúvida, estaremos vivendo uma vida muito mais leve, onde o bem sempre vai predominar sobre o mal, onde a gente vai sempre
conseguir compreender e ser compreendido, a exemplo, então, daquilo que nosso Pai nos faz. Então, que a gente consiga, né, apesar de todas as dificuldades, apesar ainda da nossa necessidade de aprendizado, que a gente consiga recordar essa grande lição que o Evangelho de hoje nos traz, de colocarmos em prática esse amor a todo aquele que estiver à nossa volta, com a certeza de que essa é a grande lei, isso é aquilo que nosso Pai espera de cada um de nós, seus filhos amados. Que tenhamos, então, todos uma boa assistência e que Deus e a espiritualidade superior nos ilumine a cada dia para que a gente consiga aproveitar todas as oportunidades para exercitar esse grande mandamento. Bom, boa noite, levados com esse evangelho tão amoroso, né? Com essas palavras tão profundas que nos pegam no fundo do coração, da alma. Vamos aproveitar e, se possível, fechando os olhos, concentrando, pensando em Jesus, em Deus e nesse amor. Lembrando que é dando que se recebe, que ajudando seremos ajudados. Vamos doar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Vamos pensar em favor do próximo e Deus, que tudo vê, nos abençoará e ajudará. Senhor, ampara nosso propósito de servir, que em Teu nome e com o auxílio dos bons espíritos, possamos ajudar aqueles que estão mais necessitados do que nós. Pai, a quem esteja muito infeliz, concede a Tua misericórdia, pois há muitos meios de socorro e muitos recursos para reanimar as criaturas. De toda a alma te rogamos, abençoa os que sofrem. Dá a cada sofredor a suavização das suas dores, um bálsamo para suas tristezas. Para tanto, vamos unir agora os nossos pensamentos, voltando-os para aquilo que há de mais belo, para a natureza e para tudo aquilo que nos inspira bons pensamentos. Encaminhemos agora esses bons pensamentos aos locais mais esquecidos e necessitados do planeta, desejando com muito amor que essas criaturas e locais possam ser auxiliados pelo plano espiritual através de nossas energias. Vibremos por nossos irmãos que estão perdidos no vício, no crime, para que nesse momento percebam uma luz divina, uma pequena réstia de luz sobre si, iluminando-os, e que essa luz os guie pelo caminho do arrependimento, do progresso, e que lhes facilite o despertar de suas almas, e que sigam em direção do conhecimento e da prática dos ensinamentos de Jesus. Vibremos amor e harmonia a todos os lares, especialmente aqueles desajustados, onde o amor já não se faz mais presente, naqueles que passam por momentos difíceis, como a desunião, a separação, a doença,
o desemprego, o vício, as incompatibilidades. Mentalizemos agora um sol a iluminar os lares e mentes de todas as almas que habitam nosso planeta, visualizando a figura doce e tranquila de Jesus a nos amparar. Vibremos amor, tranquilidade, saúde e resignação àqueles que se encontram encarcerados, aos que estão hospitalizados, aos enfermos que esperam conforto e que querem se curar. Senhor, que as nossas vibrações nesse instante levem até eles o alívio para seus males. E se for permitido, Senhor, que recuperem a saúde prontamente. Vibremos por todas as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem, trabalhar em favor do próximo, que consigam realizar todo o bem que desejam fazer e que saibamos identificá-las para ampará-las e cooperar com elas em suas tarefas caridosas. Vibremos amor para todas as crianças, jovens e idosos, que não lhes falte o amparo material e espiritual, pão e a escola, o amor e a orientação da alma. Vibremos a todos os governantes e poderosos do mundo, em especial aos do nosso país, para que conduzam seus povos com amor, fraternidade, justiça e responsabilidade. Vibremos amor, saúde e resignação a todas as pessoas portadoras de necessidades especiais e a seus cuidadores, para que sejam fortalecidos e nunca percam a fé. Vibremos pelos desencarnados para que recebam o auxílio necessário para aceitar sua condição, que se sintam acolhidos e amparados. Vibremos por todos os mentores desse Evangelho que acabamos de ouvir, bem como por todos os espíritos que se aproximam e desfrutam dessa reflexão sobre a palavra do Pai. Vibremos a todos os nomes que constam do caderno virtual e daqueles que, porventura, tenhamos o nome anotado junto de nós. Vibremos ainda por nós mesmos e nossos lares, bem como por todas as pessoas que conosco convivem, visualizando nossas casas e vizinhanças, inundadas de luz que extrapolam os limites das paredes, irradiando para todos os lados, alcançando até onde nossa vista já não mais possa ver. Que possamos cumprir os nossos deveres e tudo aquilo que nos propusermos para alcançarmos nosso desenvolvimento espiritual e que nunca percamos a fé. Vibremos pelas águas que serão utilizadas a todos que estão em tratamento e as que deixamos ao nosso lado, para que nela seja depositado pelo plano espiritual tudo aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio mental, físico e espiritual. Que assim seja. Vamos então, nesse momento, continuarmos com nossos olhos fechados. Vamos sentando comodamente e vamos sentindo uma luz que penetra
pelos dedos dos nossos pés, uma luz calmante que envolve os nossos pés, penetra pelas nossas pernas, avança pelos nossos joelhos, acolhe as nossas coxas, abraça nosso quadril, ilumina todos os nossos órgãos internos, nos envolve até o nosso tórax, vai nos abraçando, tocando os nossos braços, enchendo de luz as nossas mãos. Vamos sentindo esse abraço dessas energias, envolvendo as nossas costas, tocando suavemente a nossa coluna. Vamos sentindo os nossos ombros sendo massageados, todo o nosso pescoço, nosso rosto, e um semblante de luz envolve o nosso rosto, tocando os nossos olhos, o nariz, a nossa boca, nos deixando assim calmos. E nessa calma, vamos nos apropriando da nossa imaginação e vamos indo a um bosque cheios de árvores. Vamos nesse momento chegando a esse ambiente, vamos escolhendo uma árvore linda, frondosa, vamos abraçando essa árvore, um sentimento imenso de gratidão por todos os benefícios que ela causa à nossa saúde. Vamos sentando agora próximo dela e vamos inspirando e sentindo muita saúde nos penetrando os nossos pulmões, ou aonde tivermos algum problema, que essas energias desta árvore, desse ambiente, possam nos trazer equilíbrio. Vamos sentindo paz, vamos sentindo alegria e vamos, neste momento, trazendo para esse ambiente todos os nossos familiares que se encontram em nossos lares. Vamos trazendo esse ambiente, possamos todos nós inspirarmos essa energia assim, cheia de luz, cheia de calma, cheia de paz, esse amor por todos nós, e vamos sentindo a espiritualidade chegando próximos de nós, e neste momento aplicando paz em cada um de nós, trazendo aquele bálsamo, aquela luz, aquilo que cada um necessita. Muita luz. Graças a Deus e a Jesus. E assim, então, nós chegamos ao final da nossa reunião. Essa reunião carregada de luz, né? Do primeiro instante até agora.
uma luz que nos acalmou, que nos iluminou, que nos orientou, nos instruiu, fez despertar em nós esse amor que todos trazemos e que vimos, né, que todos nós somos capazes de fortalecê-lo a cada dia, né? Nascemos para isso. Nascemos, renascemos e renasceremos quantas vezes precisarmos para trabalharmos esse amor dentro de nós. Até o dia em que ele se torne tão grande, tão infinito que não caberá mais, né? No espaço, nos tornaremos luz, unidos uns aos outros, iluminando todos os espaços onde estivermos. Que assim seja, né? Vamos então, nesse momento, fazer o nosso agradecimento a Deus. Mais uma vez, convido a fecharem os olhos e nos dirigimos ao Pai, agradecendo a Ele por essa oportunidade maravilhosa que é a nossa encarnação, essa oportunidade, principalmente nesse momento tão peculiar que a humanidade está passando, onde a cada minuto, a cada situação, estamos tendo a oportunidade de praticar o amor, seja através da caridade material ou da caridade moral, distribuindo o nosso amor em forma de luz a todos que necessitam mais do que nós. Agradecer a Jesus por todas essas palavras, essas orientações tão mais simples de entendermos, né? E que nós estamos aí, caminhando, procurando entendê-las mais e mais, e elas têm iluminado o nosso caminho, facilitando o nosso crescimento espiritual. Agradecer a toda a equipe espiritual da Fraternidade Espírita Evangélica de Jundiaí, que nos acolhe, que abre esse espaço para nós, se não físico nesse momento, mas virtual, que estão conosco, nos proporcionando esse encontro maravilhoso para o nosso crescimento. Que possamos estar muitas vezes unidos, cada vez mais unidos, e em breve, se Deus assim o desejar, fisicamente. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos, muito obrigada pela presença de todos aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite. Boa noite, Boa meus noite. queridos. Boa noite. Um beijo no coração de cada um. Boa noite. Boa noite, gente.